bem-vindo ao Ponto de Encontro. E nessa semana é celebrado o Dia das Mães. A data serve para homenagear todas as mulheres que tiveram a vida transformada depois do nascimento de um filho. Mas não são só elas que merecem a nossa homenagem. Tem também um outro tipo de mãe, as mães do coração, também conhecidas como mães adotivas. E é por isso que hoje o nosso programa é em homenagem a elas e vamos falar sobre adoção. Para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio a professora Letícia Lovato, ela que é professora do programa de pós-graduação em psicologia da PUC, e também a Clarice Piazon Teixeira. Ela é assistente social do setor de adoção da Vara da Infância e Juventude aqui de Campinas. Clarice e Letícia, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente só vai conferir algumas informações sobre o cenário da adoção aqui no Brasil. O processo de adoção no Brasil leva cerca de 1 ano, mas pode durar mais dependendo do tipo de criança que a família quer adotar. Hoje, existem mais de 33 mil pessoas interessadas em adoção e mais de 5 mil crianças esperando por uma família. 78% dos pretendentes querem adotar apenas uma criança e a maioria prefere crianças de no máximo 3 anos. 45% dos interessados são da região sudeste do Brasil. A maioria é casada, tem entre 41 e 50 anos e não tem filhos biológicos. Das crianças aptas para adoção, 49% são pardas e a maioria delas tem 17 anos ou mais. Clarice, eu queria começar a nossa conversa com você. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é o cenário da adoção aqui na região de Campinas. Tá, aqui na região de Campinas a gente tem aproximadamente 500 pessoas cadastradas aguardando já na fila, né? Tem aquelas que ainda estão em processo de habilitação, então ainda estão passando pelas entrevistas, pela habilitação, e que a gente já tem aguardando mais ou menos 500. Disponíveis para adoção, crianças, né, que já estão em situação para serem adotadas, aproximadamente 100 crianças. E aí, assim, por que tem 500 pessoas esperando e 100 crianças aguardando, né? Por que não tem só, então, 400 pessoas esperando? Na verdade, é porque a faixa etária não é a mesma. E dessas 100 crianças, tem muitos grupos de irmãos, crianças com alguma questão ou deficiência, né? Alguma criança especial, alguma coisa assim, e muitos grupos de irmãos. Então, a faixa etária daí, se você perguntar, em Campinas tem algum bebê para adoção? Atualmente não, porque a gente facilmente coloca eles em adoção. E Clarice, antes da gente entrar nessa questão dos irmãos, como eles podem ser adotados, se podem ser separados ou não, e da escolha da criança, eu só queria que você também explicasse pra gente como que é o processo para se adotar. A partir do momento que a pessoa decide que ela quer adotar uma criança, o que ela tem que fazer? Cada cidade, cada comarca trabalha de uma forma, né? Então, o primeiro passo para algumas cidades é diferente. Aqui em Campinas, o primeiro passo é participar de uma palestra, que é a Vara da Infância que promove. Então, a pessoa tem que ligar lá no nosso setor de adoção para se inscrever. Aí participa dessa palestra em que a gente vai explicar todos os passos, os documentos que são necessários, o que envolve uma adoção. E aí, depois a pessoa reúne os documentos, apresenta no tribunal, né, na Vara da Infância, e aí inicia um processo. Ela vai passar por uma visita domiciliar, entrevistas, tanto com a assistente social quanto com a psicóloga, e aí depois de todo o documento visto e se tiver tudo ok, as entrevistas também, a avaliação e tudo mais, aí ela pode ser habilitada ou não. E aí é o juiz que vai deferir ou não essa habilitação, né? Para ela ficar oficialmente na fila. E essa fila, existe um prazo que a pessoa normalmente tem que esperar? Nós vimos aí na matéria que no Brasil demora-se em média 1 ano. Aqui na região de Campinas também é essa faixa de tempo? Então, na verdade, assim, o processo de habilitação, né, ele demora de 4 meses a 1 ano, mais ou menos, para você estar habilitado. Agora, a espera por uma criança depende muito das suas restrições em relação à criança. Então, se você aceita uma criança um pouco mais velha, você vai esperar menos. Se você quer, aqui em Campinas, uma criança que você queira de 0 a 3 anos saudável, você vai esperar, em média, uns 6 anos para essa criança aparecer, né, no seu perfil.
Professora, eu também queria abordar com você a questão do preparo psicológico que esse casal tem que estar ciente para tomar a decisão de se adotar uma criança. Existe um momento na vida do casal que ele tem como perceber isso ou se preparar para receber uma criança? Sim, né? Geralmente o que as pesquisas mostram é que quando o casal, né, principalmente se depara com uma questão de infertilidade, ele começa a pensar na questão da adoção. Esse geralmente é o principal motivo, né? Mas também tem casais que já têm filhos biológicos, né, às vezes filhos biológicos mais velhos, e decidem também optar pela adoção. O preparo, ele vai ser muito importante, tanto se for uma adoção clássica, né, de um bebê, de uma criança pequena, como se for de uma adoção tardia. No caso da adoção tardia, o preparo ele é muito importante, porque essa questão da construção da parentalidade, ela vai acontecer no momento em que a criança já fala, ela já diz o que ela pensa, né? Então isso pode complicar um pouco o processo, né? Porque quando o bebê, a gente tem que cuidar do bebê, atender o bebê, enfim, não tem essa parte, digamos assim, da autonomia da criança, né? Então esse preparo para lidar com esses desafios, ele é muito importante. E, professor, o que a gente percebe é que muitos pais que têm vontade de adotar, eles preferem crianças mais novas, porque justamente eles acreditam que dessa forma eles vão poder moldar essa criança da forma que eles preferem, entre aspas, nas crenças que eles acreditam, a forma com que eles levam a vida. Isso realmente é verdade? Porque muitos pais têm medo de que, ao se adotar uma criança de 7, 8 anos, por exemplo, essa criança já vai estar pronta, entre aspas, também para o mundo e ele não vai conseguir imprimir nenhum valor para esse filho dele. Isso é verdade? Em parte, sim, em parte a gente pode pensar que isso é um mito, né? O que acontece? Quando ocorre uma adoção tardia de uma criança mais velha, pegando esse teu exemplo de 7 anos, existe uma história prévia de 7 anos, né? Então, tudo aquilo que aquela criança já viveu, ou na sua família, ou na instituição onde ela estava inserida até então, então é claro, né, que esses pais vão se deparar com uma criança que já tem uma história, que já tem um jeito de pensar, enfim, né? Agora, quando existe o amor envolvido, né, quando se cria esse vínculo, tudo isso pode ser reconstruído, construído, co-construído, né? Então, essa parentalidade que vai ser construída desses pais, esse sentimento de ter um filho, ele vai ser mútuo, a criança também vai construir esse sentimento, né? Ele é um processo que pode ser um processo complicado, mas ele pode dar muito certo. Por isso que eu digo que em parte é mito, né? Porque o que os pais muitas vezes pensam? Ah, eu quero uma criança mais nova, porque aí ela de repente não vai ter um problema de caráter, ou ela não vai ter uma questão hereditária complicada, que eu não sei o que é, enfim. Né? E na verdade isso é mito, porque isso pode ser depois trabalhado. Por isso a importância desse acompanhamento, não só antes, durante e também depois, para ver como que essa parentalidade está sendo construída e essa sensação de se tornar pai e mãe e de se tornar filho. E Clarice, como que funciona essa questão do acompanhamento? A professora Letícia falou para a gente que realmente é importante o antes, o durante e o depois de acompanhar essa família. Dentro da Vara da Infância e Juventude de Campinas, existe esse preparo mesmo depois do processo de adoção? A gente faz o acompanhamento, né, na Vara da Infância e da Juventude através das psicólogas e assistentes sociais que trabalham no nosso setor. Então, a profissional que fez a colocação, né, ou seja, encontrou uma família para aquela criança, ela vai acompanhar aquela criança e a adaptação, tanto da família quanto da criança. Não tem um prazo específico para isso, então cada criança é única, cada família é única, né? E quando a gente acha que aquela criança já está inserida, né, afetivamente naquela família, ela já pertence àquela família, daí a gente faz um relatório favorável para sair a adoção. Posterior a isso, né, a sentença de adoção realmente, que a criança vai ter o nome dos pais adotivos e tudo mais na certidão, aí se de repente necessitar de algum acompanhamento, a gente acolhe aquela demanda, aquele problema que pode estar acontecendo, mas a gente daí encaminha para profissionais da rede daquela família, né? Então ela tem que procurar daí uma ajuda
por ela mesma. Mas esse acompanhamento que a gente faz na vara, a gente faz diversos encontros, fazemos visitas domiciliares, a gente trabalha com a criança sozinha, antes dela ir para a família, né, tem um trabalho muito importante com as psicólogas, principalmente, de apresentar aquela família para aquela criança, principalmente se for uma adoção tardia, de quem que vai ser aquele pai, ou quem que vai ser aquela mãe, né, se tiver pai e mãe, né? Pode ser uma pessoa também que pode ser sozinha, né? Então, tem todo esse trabalho com a criança antes e durante, né? Porque tem várias questões de adaptação que são necessárias de um acompanhamento, o que é típico da adoção tardia, o que é típico de qualquer criança, né? Porque às vezes os pretendentes não têm ideia do que é um comportamento típico de criança mesmo, o que é da adaptação e o que é de uma criança dentro de uma casa com seus responsáveis, né? E Clarice, eu também queria uma dúvida que surgiu agora e que acho que muitos pais que pretendem adotar também têm, essa questão da adoção tardia. A partir de que idade é considerado uma adoção tardia? Então, não tem uma definição específica ou por lei, nada disso, né? A adoção tardia é quando a criança já tem algumas características, já tem uma vivência, né, anterior que assim, tem características específicas de quando ela vai para casa, do que ela vai apresentar, né? É claro que cada criança é única, mas tem alguns pontos que a gente sempre nota que acontece, né? Numa adoção de uma criança um pouco mais velha. Aqui em Campinas, a partir dos 3 anos de idade, a gente já considera que tem algumas questões já mais específicas dessa faixa etária, mas não tem uma definição, olha, a partir de tantos anos é uma adoção tardia. E aí, o que normalmente acontece numa adoção tardia? Tem a adaptação, ela tem alguns pontos. Então, por exemplo, a criança, ela testa os pais, né? Como em qualquer criança, mas, enfim, tem na fase da adaptação. Então, tem o teste, tem, enfim, a regressão da criança, né? Então, dela regredir um pouco, dela fazer algumas coisas como se ela fosse uma criança de colo. Então, ela quer retornar um pouco para a vida de bebê, dentro daquela família nova, né? Então tem alguns pontos assim que é mais a regressão, ou então o teste, né? O desafio, você desafiar o pai e a mãe, você testar para ver até onde vai o amor deles, se é uma família que ele pode se entregar ou se é uma família que de repente pode devolvê-lo, né? Então ele vai testar mesmo para ver até onde ele pode ir, até onde essa família vai acolher, né, as demandas dele. E professora, de que forma que os pais podem lidar com essa situação justamente nesse período de adaptação dessa criança testando justamente essa nova família? O primeiro ponto em relação a isso tem a ver com a questão do acompanhamento que a gente conversava antes, né? Então é muito importante que esses pais saibam já com antecedência que esse comportamento é muito provável que aconteça, né? Então que a criança vai testar, que ela vai desobedecer, que ela vai querer fazer as coisas do jeito dela, né? E isso em muitos momentos vai ser muito complicado porque os pais estão com aquela ideia de que eles querem educar, de que eles querem conseguir impor um limite, né? Então eles vão ter que poder flexibilizar um pouco, né? E poder ir aos poucos mostrando para essa criança que tem as regras, que tem as normas, enfim, mas tem que poder sempre ter claro que isso vai acontecer, né? Como disse, né, a colega, isso é próprio de qualquer faixa etária, enfim, né, de qualquer criança em qualquer situação, mas nesse contexto específico de adoção, esse teste acontece por quê? Porque ela já sofreu um abandono anterior, né? Então o que ela quer testar? Por que esse teste? Ela quer saber até onde ela pode ir, e até onde ela pode confiar, realmente se entregar e poder, então, se sentir filha naquele contexto, né? E por isso esse teste. De repente, se eu fizer tal coisa, então ele vai me devolver, né? Então, é essa ideia dos pais poderem ser fortes, né? E de poder dar essa ideia, não, né? Tu pode aprontar, mas eu continuo aqui, eu quero ser tua mãe, eu quero ser teu pai. De poder dar essa segurança para a criança, por mais que doa, por mais que seja difícil. Muitas vezes a adaptação é difícil, mas a nossa equipe conheceu uma família muito especial que adotou 3 crianças. A adaptação deu mais que certo. Confira só na reportagem de Rafaela Ribeiro. A família da Ana Karina não foi planejada, mas sim criada e sonhada. O desejo de ser mãe não morreu quando ela descobriu que não poderia gerar um filho.
Essa situação alimentou ainda mais o instinto materno da empresária e a adoção entrou na vida do casal. Eu sabia que não podia gerar, mas de qualquer forma queria ser mãe e a gente não perdeu muito tempo. Na época, acho que hoje ainda existe, tinha uma associação de pais adotivos, o APA, que eles davam uma série de orientações e foi através deles que a gente foi tendo um norte do que fazer e como proceder. A vida nos trouxe essa possibilidade de ser pais dessa maneira e a gente enxerga muito natural isso. Foi o Luiz Guilherme que fez a Ana Karina mãe. O primogênito chegou com apenas 25 dias de vida. A primeira emoção de segurar no colo e olhar no olho e falar, filho, a mamãe chegou, né? A mamãe tá aqui. Eu acho que não tem, é indescritível, é mágico. Quando eu era pequeno, eu morava num abrigo e aí quando eu cresci um pouco, fiquei um pouquinho lá. Depois de 25 dias, minha mãe viajou de avião pra lá e me buscou. E aí eu vim pra cá, onde eu ganhei meu quarto, minhas coisas. E agora eu tenho essa família bonita, do jeito que é. Depois foi a vez da Ana Luísa se juntar à família. E quando achavam que o time já estava completo, o pedido da garota por uma irmã se tornou realidade. E a Ana Clara chegou, trazendo mais união e cumplicidade. É uma ótima família pra mim. Agora você tem uma família completa. Tenho tudo ainda mais. Por aqui pode até faltar espaço, mas sobra amor. Em uma casa com 5, pode muito bem caber 6. Ana Karina não descarta a possibilidade de adotar novamente. Eu sinto que é um negócio que não está muito na minha mão, né? Tenho um desejo muito forte no meu coração de ter mais um, pelo menos. E eu peço, eu deixo, né, na mão de Deus. Né? Se eu puder planejar, eu planejo que seja um pouquinho mais para frente. Mas está na mão de Deus, não está na minha mão. E é em maio, mês das mães, que ela se sente ainda mais especial. Mediante um diagnóstico, né, de não poder gerar, eu achei que por um momento não podia ser mãe, mas muito rápido, em menos também de 24 horas, eu já pensei, né, na adoção. Na verdade, já era uma opção para a gente a adoção. E hoje eu não vejo o Dia das Mães, eu não me vejo mãe, eu não vejo essa família sem adoção. Eu percebi nela que aquela menina, aquela moça, aquela mulher floresceu de uma forma como mãe, né? Do jeito que ela trata as crianças, do jeito que ela cuida das crianças, do jeito que ela educa, né? Esse é o grande diferencial dela. Eu nasci no coração da mamãe. Feliz Dia das Mães! Clarice, a gente viu na reportagem que a Karina ainda tem vontade de adotar mais uma pessoa. Por quanto tempo que a família ela pode ficar na fila, no cadastro, para esperar uma nova criança para ser adotada, ou um adulto, no caso dela? Então, na verdade, ela fica no cadastro até receber uma criança, né? A partir do momento que ela recebeu uma criança, em algumas comarcas ela passa por uma nova reavaliação e pode continuar na fila ou não. Em algumas comarcas ela tem que se inscrever novamente, né? Porque às vezes, como a gente avalia, que cada gestação, cada barriga, né, é um filho. Então, cada processo é um filho. E é claro que a pessoa pode, de repente, fazer uma adoção de 3 irmãos, né? Aí, numa gestação só, ela vai ter 3 filhos, né, de uma vez. Mas aí, no caso dela, teria que passar pelo processo, né, de entrar novamente com a documentação e passar todo pelo processo novamente, né? Até porque a configuração da família já foi alterada, né? Não é só mais um casal esperando uma criança, ele já tem 3 filhos. Qual que é a aceitação desses 3 filhos, né? Qual que é o desejo de toda uma família. Então a gente avalia que tem que passar por uma nova reavaliação, né? Por um novo processo aí de entrevistas e visita domiciliar, tudo isso. E com a existência do Cadastro Nacional de Adoção, uma família de Campinas, por exemplo, ela só pode adotar crianças da nossa região, ou uma criança de outro estado também pode ser designada para uma família aqui da nossa região?
Quando ela vai passar pelas entrevistas e aí a gente preenche uma ficha, né, que ele vai falar sobre o perfil da criança desejada e tudo mais, ela vai colocar quais os estados do Brasil que aceita adotar. Então, por exemplo, se eu assinalei lá que eu aceito adotar no Rio de Janeiro, então eu posso ser chamado para o Rio de Janeiro. Agora, se eu não coloquei esse outro estado, eu não vou ser chamado por eles, porque quando esse outro estado for fazer a pesquisa de quais casais, quais pretendentes que tem para uma criança específica, vai aparecer o nome da pessoa que selecionou aquele estado como uma possibilidade. Então, isso só vai ser chamado pelos estados que ele selecionou. Professora, a gente viu na matéria que a Karina sempre deixou muito claro para os 3 filhos que eles são adotados, que eles foram adotados. De que forma que os pais devem contar para a criança que ela foi adotada? Eu imagino que isso seja uma questão importante até para a formação da personalidade dessa criança, saber que ela foi adotada. Eu não sei se existe uma maneira que essa família deve contar para a criança que ela realmente foi adotada. Não tem uma fórmula, né, para responder a tua questão. O que é importante deixar sempre bem claro? Que a gente tem que sempre fazer o possível para evitar o segredo, né? Então, todos os estudos mostram que quanto antes a criança souber que ela é adotada, ou seja, quanto antes ela tiver clareza da sua história, de onde que ela veio, enfim, melhor isso vai ter, mais benefícios isso vai ter para todo mundo, né? Então, é sempre poder contar para a criança numa linguagem que ela consiga entender, né? Então, usar essas metáforas, o filho do coração, né? Não cresceu na barriga da mamãe, cresceu na barriga de uma outra pessoa, que aí poder justificar de um jeito que a criança também consiga entender, que não pôde cuidar, enfim, não tinha condições, né? Não precisa dar muitas informações sobre isso, mas poder explicar, então, essa coisa do coração, né? E, claro, conforme a criança for crescendo e for solicitando, poder dar mais informações sobre esse passado, essa histórica, né? O que a teoria diz, e a prática também, é que quando isso se torna um segredo, isso se torna um problema, né? Porque a criança, ou depois ao adulto, adolescente, enfim, pode descobrir ou por um vizinho, ou pode descobrir num outro contexto, e a sensação de traição é muito grande e isso pode gerar muitos problemas, né? Então é importante poder contar o quanto antes e usar uma linguagem fácil, de fácil acesso para a criança, poder explicar e dar informações de acordo com aquilo que ela for solicitando. O nosso repórter Vinícius Purgato, inclusive, conheceu mais uma mãe do coração que conseguiu uma maneira muito criativa de contar para a filha que ela foi adotada. Veja só. A ideia de que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais não se aplica na história desta mulher. Mãe de 3 filhos homens, Cleusa ainda sentia falta de uma presença feminina para completar a família. Porque era minha paixão ter uma menina. Eu era apaixonada porque eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E eu achava que a menina, como eu era muito companheira da minha mãe, então eu queria alguém para ficar comigo, né? Em 1977, 2 anos após o nascimento do 3º filho, Cleusa decidiu adotar uma menina. Mas o sonho não foi realizado com facilidade. Foram 16 anos de espera para que a grande notícia chegasse até ela. Porque eu tinha feito a inscrição, tudo, né? E ficou assim, numa oportunidade, eles me avisariam. E nós estávamos no casamento quando, por acaso, a assistente social estava também e me chamou no canto e falou assim: "Você está sabendo, mamãe, que o bebê já vai nascer essa semana?" E eu tinha esquecido. Aí eu falei: "Quê?" Ela falou: "A sua bebê já vai nascer essa semana." 28 de julho de 1993. Foi nesta data que, finalmente, Cleusa pôde comemorar o nascimento da filha caçula, que recebeu o nome de Larissa. Hoje, aos 21 anos, a jovem explica que a relação com a mãe é excelente e que não há distinção por ter sido adotada. É até engraçado, porque às vezes rola esse estigma de adoção a pais adotivos. E pra mim, não consigo pensar desse jeito. Não é uma coisa que você fica pensando, nossa, eu sou adotada. Não, é natural. Meus pais são tudo pra mim, são minha base, meu exemplo. A naturalidade ao falar sobre o assunto é resultado de um trabalho iniciado bem cedo pela mãe adotiva. E foi neste quarto, há 17 anos, que Cleusa resolveu contar sobre a adoção para a filha. Como Larissa tinha apenas 4 anos, a história foi contada de maneira bastante inusitada. Fiquei toda animada que ela ia me contar uma história e ela começou a falar
que ela conhecia uma moça, que ela estava grávida, ela estava esperando um neném. Só que ela não tinha condições de cuidar do bebê, mas que ela gostava muito do bebê e queria que o neném tivesse uma família que fosse gostar muito dele, que fosse amar muito ele e fazer bem pra ele. Daí, nesse momento, minha mãe virou pra mim e falou: então, Lala, esse bebê é você. Larissa ainda garante que a notícia não foi traumática e aconselha outras famílias a fazer o mesmo. Pode parecer que a criança não vai entender, mas ela entende e pouco a pouco a criança vai naturalizando isso também. Seja num contato com outro amiguinho, vê alguma história de adoção na televisão, vê em alguma revista, ela consegue entender aquilo. Eu acho que não tem o porquê não contar. Biológico ou não, o amor, principalmente o materno, é capaz de ser um mapa, o segredo para a felicidade de uma família. São exatamente iguais, tanto faz se nasce da sua barriga como bate do seu coração. Filho é a parte melhor da vida da gente. Eu vivo hoje, graças a Deus, em função dela, desse meu tesouro. Eu te amo. Larissa, a gente viu na matéria que a Larissa ela foi adotada ainda bebê. Nos casos de crianças que ficam em abrigo, disponíveis para adoção até os 18 anos de idade, e caso ela não seja adotada, o que acontece? Qual que é o encaminhamento da vara nesses casos? Então, quando a criança completa 18 anos, ela já é maior, né, maior civil, então se responsabiliza pelos seus próprios atos e tudo. Mas aí é claro que até mesmo dentro de uma família, né, quando aquele adolescente se torna maior de idade, né, 18 anos, tem todo um preparo. Então, antes da criança sair, antes do adolescente completar 18, as instituições de acolhimento já iniciam um trabalho de profissionalização, de busca de trabalho, né? E assessora esse adolescente que vai sair e ter uma vida independente, né? Sozinho. Então, já faz todo um trabalho de orientação e tudo mais. Algumas instituições de acolhimento conseguem um local para essa criança viver, para esse adolescente viver por um tempo, até conseguir um trabalho, conseguir sua própria casa e tudo mais, né? Então faz todo um trabalho diferente da adoção, né? Mas é muito necessário para que essa criança não simplesmente saia da instituição de acolhimento, mas que ela saia com uma certa estrutura, né? Clarice, professora Letícia, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, esclarecendo as dúvidas para a gente sobre adoção. Inclusive, se você tiver alguma questão ainda sobre esse assunto, o telefone do setor de adoção da Vara da Infância e Juventude de Campinas é o 3756-3523. Obrigada pela sua companhia, um feliz Dia das Mães para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!